E depois do Calvário, porque Jesus ele foi caminhando e o seu sangue foi sendo derramado. E eu me lembrava que tem uma passagem que diz que apenas a sombra de Pedro, que era um discípulo de Cristo, já curava as pessoas. E eu fico pensando, imagina o sangue de Jesus que caiu ali, enquanto ele era flagelado, enquanto ele caminhava até a cruz. Quantas pessoas foram transformadas entrando ali em contato com o sangue de Jesus. E quando eu pensava nesse caminho que Jesus fez, ali desde o horto, onde houve a angústia suprema, onde Jesus suou sangue, de tão aflito que ele estava, de tanto medo que ele sentia, até chegar à cruz, onde nós fomos comprados pelo sangue dele. Ali existia um caminho muito duro, e que é o mesmo caminho que nós, como cristãos, devemos seguir, que é o caminho da conversão. E esse é o tema dessa pregação de hoje, da fé e da conversão. A conversão é um caminho complicado porque ela não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, não é uma coisa que acontece de uma semana para outra, e nem é uma coisa que acontece depois de 9 semanas no seminário, você vai sair daqui santo. Não, nós não podemos te garantir isso, porque a conversão, ela passa pela sua decisão. E a conversão é um caminho que se faz diariamente. E para que nós possamos seguir nessa luta diária, de luta, de conversão, nós precisamos da fé. A fé é o que sustenta essa nossa decisão. Quando nós tomamos a decisão por Cristo. Por isso eu peço que você pegue a sua Bíblia e abra aí em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios está ali depois de Gálatas. Está entre Gênesis e Apocalipse, tá? Fica bem fácil. Efésios capítulo 2, versículo 4. Quem achou diz achei. Achei. Nós vamos ler então Efésios capítulo 2. Nós vamos ler versículo 4 e 5. A salvação pela graça de Cristo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Palavra do Senhor. Então veja só, a nossa salvação e a fé que nos é dada, ela não vem por mérito nosso, ela vem por graça. Veja só aqui de novo, vou ler. É por graça que fostes salvos. Então não é por mérito próprio, mas por graça de Deus que nós somos salvos, e é por graça de Deus que nós conseguiremos alcançar a santidade. Amém? Amém. Eu me lembrava que da tarefinha, né? A tarefinha que nós fazemos aqui no seminário é uma alusão perfeita a esse caminho que nós temos que trilhar para alcançar a santidade. Porque é algo que nós temos que fazer diariamente. E no caminho de santidade, no caminho de conversão, existem dias que nós acordamos, nós queremos ser santos e nós queremos fazer tudo conforme a vontade de Deus, assim como às vezes a gente acorda e quer fazer todas as tarefinhas da semana inteira, um dia só. Mas tem dias que a gente acorda e a gente olha ali aquelas passagens, até olha a Bíblia assim e fala, depois eu faço. Aí passa o dia, chega a tarde, à noite eu faço. E aí chega a noite, você fala, estou muito cansado, amanhã eu faço. E é assim. A nossa vida em Cristo é assim. Porque nós somos ainda muito levados pelos nossos desejos, pelas nossas
pela concupiscência da carne, que é o pecado original, a gota do pecado original que permanece em nós, que nos faz querer ainda estar no pecado e afastados de Deus. E tem dias que a gente quer ser santo com todas as nossas forças, e tem dia que a gente não quer saber de Deus. É ou não é verdade? Eu não sei vocês, mas comigo é assim. É uma luta diária. A gente não pode prometer aqui que hoje você vai sair daqui e sair dessa porta aqui você vai ser santo, você vai alcançar o céu. Não, irmão. Porque essa é uma decisão que veio primeiro de Cristo, que por graça nos salvou e nos escolheu, e agora depende de nós tomar a nossa decisão pela salvação. Dizer, eu quero também, eu quero ser salvo, eu quero salvar a minha alma e eu quero o céu. Então veja só, o primeiro passo para que nós possamos entender esse caminho de conversão é isso: entender que é pela graça que nós vencemos o pecado. O segundo passo é crer em Deus e em seu poder transformador. Então eu peço que você pegue mais uma vez, agora um pouquinho mais à frente, aí, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Está um pouquinho mais à frente aí da passagem que nós tínhamos aberto agora há pouco. Quem achou diz achei? Achei. Glória a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja só, já aqui no comecinho ele fala: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Como nós seremos convertidos se não agradarmos a Deus, se não fizermos a vontade de Deus? É a única forma. E a única forma de agradar a Deus é através da fé. Através da fé. Mas para se chegar a Ele, é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Irmãos, o que é a fé? O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que a fé é um dom, uma virtude teologal. Nós recebemos pelo batismo as virtudes da fé, da esperança e da caridade. E a fé, ela é o sustentáculo da esperança. Olha o que está escrito aqui, ó. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Então é uma grande besteira nós acharmos que nós podemos ter fé sem Deus, porque nós precisamos acreditar naquilo que nós não vemos. A fé não é apenas crer no possível, mas crer também no impossível, que Deus pode realizar. Ela nos faz crer naquilo que é sobrenatural. Um exemplo muito claro disso: quem aqui crê em Deus? Levanta a mão. Quem aqui tem fé que Deus existe? Pode abaixar sua mão. Quem é que já viu a face de Deus? Levanta a mão. Ninguém aqui viu a face de Deus, mas todos aqui creem em Deus. E isso nós só podemos afirmar pela fé. Não existe nenhum estudo, nenhuma tese científica que nós tenhamos lido ou que tenhamos nos ensinado que nos prova que Deus existe, ou que mesmo, sei lá, o diabo existe. Também nós precisamos acreditar que o diabo existe pela fé, sabe? Ou você já viu o diabo? Eu nunca vi. Não vai falar que é aquela pessoa ruim que você conhece, não. Ah, meu vizinho é o diabo, não. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do mal mesmo, encarnado. Assim como o bem encarnado que é Deus. Nós nunca ouvimos, mas mesmo assim,
Nós temos a certeza de que Ele existe. Esse é o primeiro passo. Ter a certeza de que Deus existe. Então bata no seu peito e diz assim: eu creio que Deus existe. Irmãos, Deus se deixou conhecer através dos acontecimentos. E a nossa forma de deixar que Deus nos conheça é entregando a nossa fé a Ele. A nossa fé é a nossa forma de responder a Deus, de nos mostrar a Deus. À medida que nós a praticamos, nós vamos revelando as nossas verdades a Deus, nós vamos nos rasgando, vamos nos abrindo e permitindo que a graça dele nos santifique e ao mesmo tempo permitindo que a graça dele santifique outras pessoas através da nossa vida. Eu não me apresentei aqui, mais uma vez eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos, sou filho do Serginho, da Nilda, que a maioria de vocês acredito que já conheço, irmão do Jonas, que pregou aqui, pregou sobre o pecado. E hoje para mim estar aqui pregando é somente pela fé também. Porque, e não a minha fé, mas a fé dos meus pais, a fé do meu irmão, a fé dos meus amigos que acreditaram que Deus poderia transformar a minha vida. Eu estou na Renovação Carismática Católica desde o ventre da minha mãe, porque desde sempre eles participaram da igreja e cantavam, e pregavam, conduziam, faziam tudo aquilo que até hoje eles fazem. E eu estava lá, na barriga da minha mãe, participando de tudo isso. Mas mesmo antes de toda essa graça, nem sempre eu gostei de vir à igreja. Na verdade, acho que a maior parte da minha vida eu não gostei de vir na igreja. Eu não gostava, eu vinha, mas por obrigação, por pura obrigação. E quando eu conseguia, eu não vinha. Mas Deus, Ele não nos deixa nos afastar totalmente dele, porque desde o nosso nascimento Ele já coloca uma centelha divina em cada um de nós. Há dentro de cada um de nós um espaço para que o Espírito Santo possa florescer e enraizar. E já desde pequeno, Deus já queria mostrar a quem eu pertencia, a Ele. Quando eu nasci, eu tinha um problema aqui no estômago, no estreitamento, e tudo que eu comia não passava, voltava. E eu era muito pequeno, muito novo, então era perigoso até mesmo que eu pudesse vir a óbito por desnutrição, né? E eu precisava fazer uma cirurgia para corrigir esse problema. E nessa época só tinha hospital em Cuiabá. E aí, para melhorar a situação, os médicos estavam todos de greve nessa época. Precisavam fazer cirurgia. E aí, por graça de Deus, uma pessoa que meus pais conheciam, que eu chamo carinhosamente de vó Araci, apesar de ela não ter nenhum grau de parentesco comigo, ela conseguiu uma pessoa, um médico lá da Santa Casa, que fez essa cirurgia. E aí, o dia que eu tive alta foi exatamente o dia 13 de maio. Você sabe o que se comemora dia 13 de maio? O quê? Pode falar alto. Dia de Nossa Senhora de Fátima. Então veja, desde ali, Deus já estava me mostrando, ó, você é meu. E por mais que eu quisesse me desviar de Deus, depois que eu fui crescendo, à medida que eu fui crescendo, Ele não deixou que eu me separasse totalmente dele. E até hoje é assim, irmãos. Eu não estou aqui porque eu já sou santo, ou porque eu sou melhor do que vocês que estão sentados aí. Não. Eu estou aqui porque Deus ainda acredita em mim. E nós estamos aqui porque Deus ainda acredita em cada um de nós,
ainda que nós não acreditemos nele verdadeiramente. E a cada dia que passa para mim tem sido mais difícil permanecer no caminho de Deus, porque à medida que a gente vai crescendo e as responsabilidades vão surgindo, as coisas vão ficando mais difíceis e a gente começa a se indagar onde está Deus no meio de tudo isso. E as tentações começam a aumentar. E quando você está ao mesmo tempo servindo, trabalhando, tendo que estudar e, enfim, todas as outras coisas que são pertinentes à nossa vida, parece que isso gera uma pressão e que você não vai aguentar. Talvez você se sinta dessa forma também às vezes, mas Deus, Ele é o nosso sustento, e é através da nossa fé que nós cremos que Ele pode nos tirar de todo o mal e nos entregar a felicidade eterna. É por isso que a palavra diz: sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia, primeiro, que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Veja só, nós temos que crer que Deus recompensa aqueles que o procuram. É pela fé também que nós acreditamos que o céu existe. E a palavra ainda nos diz, em outra passagem, que quando você se entrega a Deus, você deixa a sua família, deixa a sua casa, Deus multiplica em 100 vezes tudo aquilo que você deixou para trás. Deus te dá muito mais irmãos, Deus te dá muitos outros pais, muitas outras mães, e eu sou testemunha viva disso. Porque eu tenho muitos outros irmãos, além dos meus 2 irmãos de sangue, que são João e Zé Débora. Eu tenho outros pais além do meu pai, tenho outras mães além da minha mãe, tenho outras casas além da minha casa, e tudo isso porque Deus recompensa aqueles que o procuram. Amém? Amém. Irmãos, a fé, apesar de ser algo que extrapola a razão, ela depende também da razão. Eu cresci ouvindo muitas pessoas, talvez por ignorância ou por falta de estudo, não sei, de que fé e a ciência eram coisas opostas. De que eu não poderia, por exemplo, crer na teoria do Big Bang e ao mesmo tempo crer na criação divina. Mas veja só, eu cresci, eu descobri que quem criou a teoria do Big Bang era o padre. Era o padre. E a fé, ela não se separa da ciência, mas pelo contrário, a fé e a razão são 2 asas que nos elevam ao céu. Elas precisam caminhar unidas. Então, nós não podemos deixar que a nossa fé se torne crendice, mas também não podemos deixar que a nossa fé se esvaeça a ponto de seguirmos no caminho de Cristo apenas pela razão, porque isso também não vai nos sustentar. Nós precisamos da fé e da razão caminhando lado a lado, como 2 irmãs que nos levam à cruz de Cristo, que nos leva ao céu. Deixa eu só tomar uma água. Ainda em Hebreus, capítulo 11, nós vamos voltar só um pouquinho. No versículo 1, versículo 1 ao 3. Quem achou diz achei. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Vamos repetir isso. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se
se originaram do invisível. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, crer é um ato de inteligência. Como eu disse, nós precisamos ter uma firme decisão daquilo que nós queremos, porque senão nós não conseguiremos prosseguir no caminho de Cristo. Ninguém crê pelo outro. Você não acredita em Deus pelo outro, irmão. Você mesmo tem que tomar essa decisão. Você tem que crer por você mesmo. E para que nós possamos perseverar na fé, é necessário que nós nos alimentemos da palavra de Deus. Por isso é tão importante trazer a sua Bíblia não só para o seminário, mas para o grupo de oração, e também ter intimidade com a palavra dentro de casa. É por isso tão importante que nós façamos os exercícios que nos são propostos aqui. Não é por obrigação, não é para que você ganhe uma nota no final aqui do seminário, veja quem foi o melhor, quem foi que fez mais. Não, mas é para que aquilo que nós falamos aqui, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós rezamos, seja enraizado no nosso coração. Porque aqueles que não estão enraizados em Cristo, logo vão criar raízes no mundo. E se nós criamos raízes no mundo, nós nos envenenamos a nossa alma e perdemos não só a nossa alma, como a alma daqueles que estão à nossa volta. Porque é muito mais fácil você se contaminar no mundo do que salvar aqueles que já estão contaminados. É muito mais fácil quando se você, por exemplo, é alguém viciado em álcool. Alguém que é viciado em álcool e quer deixar essa vida de alcoólatra, ele não pode voltar a frequentar os mesmos bares, não pode voltar a conversar com os mesmos amigos, conviver nos mesmos lugares se ele quer mudar de vida. Porque é impossível, irmão. É impossível. Nosso espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E se você se coloca numa situação de pecado, você não vai conseguir fugir desse pecado. Eu penso que o pecado, a gente já comete ele quando a gente se coloca na situação do pecado. Como eu citando esse mesmo exemplo. Se o cara que é viciado em álcool e sabe que isso o destrói, e ele diz que quer mudar de vida, mas a primeira chance que ele tem, ele fala: não, eu vou lá no bar, mas eu não vou beber. Não, ele já pegou, pode ter certeza. Porque se ele for lá, ele vai querer tomar uma, e depois ele vai querer tomar duas, ele vai querer tomar 3, 4 e 5, e quando ele vê, ele já vai ter adormecido no bar. De novo, mais uma vez. É assim que acontece conosco. Nós não podemos dar brechas para o inimigo. Não podemos nos colocar na situação de pecado, porque nós não somos fortes o suficiente para vencer o pecado sozinho. Nós precisamos nos afastar das ocasiões de pecado para que a nossa conversão seja sincera. Nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus para que nós saibamos como fugir do pecado. Porque a fé verdadeira é o que nos leva à conversão. Abra aí em Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Quem achou diz achei. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja só, o primeiro passo aqui, para que a nossa conversão seja algo sincero, para que a fé crie raízes em nós. Renunciai à vida passada. Isso nós já ouvimos aqui uma quantia de vezes exorbitante, né? Renunciar à nossa vida passada. Despojar do homem velho corrompido pelas concupiscências enganadoras. É preciso então primeiro que nós deixemos de lado todos os nossos hábitos e costumes que nos levam a pecar, para que então nós possamos estar limpos para a graça de Deus. E ele diz: renovai sem cessar o sentimento da vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Como nós podemos renovar esse sentimento da alma? O sentimento da alma que ele diz é a nossa vocação à santidade. A única forma é estando alimentados pela palavra de Deus. Então não basta apenas o seminário de vida aqui. Não basta apenas o seminário de vida. É necessário também que você participe da Santa Missa. É necessário também que você participe de um grupo de oração. Principalmente, irmãos, é claro que não tem uma escala aí de importância, mas a oração pessoal é o que vai fazer você criar raiz. Sem a oração pessoal, nós vamos esmorecer, irmãos. Isso eu falo por mim. Sem a oração pessoal, nós não conseguimos nos manter acreditando em Deus e de que Ele verdadeiramente faz as coisas acontecerem. A gente tem uma fé falada, mas não consegue ter uma fé vivida. Eu lembro que uma vez, para ficar bem claro, essa diferença entre a fé falada e a fé vivida. Teve uma reunião da igreja aqui, no núcleo, e estavam decidindo coisas a respeito do caminho da paz, que é o encontro que nós fazemos aqui anualmente. E aí, tinha muita coisa para se resolver, muita coisa para se fazer. E uma das irmãs, né, foi incumbida de ficar responsável por uma das barracas para fazer alguma coisa. Eu não lembro agora se era suco, era uma coisa assim, para vender. E aí, logo que ela foi incumbida de fazer isso, ela já começou a murmurar. Ah, não, porque não tem como, não tem jeito para fazer, é impossível. Toda vez que a gente chama, ninguém vai. E aí, o Espírito Santo tocou a minha mãe e falou: não, nós estamos nos preparando para o encontro de oração. O primeiro passo que você tem que dar é o passo na fé. Mesmo que você não tenha agora ninguém para te ajudar, você tem que crer que Deus vai colocar pessoas ali para te ajudar. Porque senão você não tem fé. E aquilo para mim já tinha matado a questão ali. Né? Para mim, aquilo ali que minha mãe falou já matou a pau a situação. E aí a pessoa se levantou e falou assim: não, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas não vou conseguir ninguém. Irmãos, isso não é fé. Fé é acreditar naquilo que nós não podemos ver, aquilo que não está no nosso alcance. Então eu não sei se você veio aqui hoje com alguma dificuldade, com alguma pendência no seu trabalho, com alguma pendência na sua casa, com problemas familiares, com problemas de relacionamento com seus amigos, com sua namorada, com sua noiva, com seu esposo, com seus filhos, eu não sei. Mas se você tem fé, meu irmão, acredite que Deus pode mudar essa situação. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Então convido você a se levantar. Nós já vamos orar. Eu quero que você feche seus olhos. Eu peço que você feche seus olhos, se assim você se sentir à vontade. Nós vamos entrar agora na presença do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem nos muda, é Ele quem nos faz ver aquilo que está errado em nós, para que nós possamos ser convertidos. É Ele quem derrama o dom da fé sobre nós. Ontem, quando eu meditava,
a palavra, quando eu preparava aqui essa palestra, essa pregação, o Senhor me recordava de ontem. Eu tinha assistido uma reportagem na TV de um escultor, e ele pegava madeira bruta e naquela madeira ele ia esculpindo, ia cortando, ia batendo com o martelo, e no final ele fazia uma escultura, aquela madeira bruta de onde eu não conseguia ver nada, ele conseguiu criar uma obra de arte. Eu pensava quão belo e quão rico era aquilo, e aquele homem dizia que ele não tinha estudo nenhum, ele fazia aquilo por puro dom de Deus. E eu comecei a pensar no nosso processo de conversão. Deus me levou a essa reflexão, porque Deus, Ele traçou um plano original para nós. Ele nos fez perfeitos, nos fez uma escultura perfeita. Só que nós fizemos o caminho inverso, porque nós éramos escultura perfeita e nós fomos nos enchendo de matéria bruta, fomos nos enchendo de pecado, com os nossos problemas, com as nossas coisas, os nossos projetos, e fomos nos tornando matéria bruta. E Deus é esse escultor que quer nos devolver a nossa forma original, através da nossa conversão, através da fé. Mas para isso é preciso que nós tomemos a nossa própria decisão. Por isso diga assim: renova-me. Diga com convicção, irmão: renova-me. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Põe em mim o teu coração. Peço que você escute essa canção agora, irmão, e deixe que o Espírito Santo possa agora modificar tudo aquilo que precisa ser modificado no seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Mais uma vez, renova. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Temos mais uma vez, do início. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Põe em mim teu coração. Pois em tudo que há, canta. Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Que há, canta mais uma vez. Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sim, Senhor, nós precisamos do teu Espírito Santo para que nós possamos ser modificados. Vai se abrindo agora, meu irmão, a presença do Espírito Santo, vai entregando a Ele tudo aquilo que precisa ser mudado no seu coração, para que nós possamos ter verdadeiramente uma conversão de vida. Converter-se nada mais é do que mudar de rota, mudar o caminho que nós estamos e nos direcionar ao caminho da cruz de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, e muda-nos agora, Espírito. Vem sobre cada um de nós, Espírito Santo. Faz de nós homens novos,
jovens novos, servos novos, filhos novos, pais novos, Senhor. Nós queremos ser totalmente, inteiramente modificados por Ti.